de trabalho, de assistência, estudos, aqueles que a procuram, né? Encarnados e desencarnados. Nesta noite possamos estar organizados, sentir a presença dos benfeitores amigos em cada um de nós, passando, né? Tirando essa energia deletéria e porventura passando nosso dia em cada uma das suas tarefas, que possamos nesse momento fechar os nossos olhos, relaxar e pensar no que viemos buscar nesta noite, né? E assim sendo, nosso palestrante da noite de hoje, nosso irmão Flávio, trabalhador da casa, com o tema que está ali na Espiritismo e a terceira revelação, né? Que possamos estar receptivos para a mensagem da noite de hoje, fazer a nossa reflexão. Mas como toda tarefa nos pede uma prece, para quem possa relaxar, como eu disse, acalmar nossas mentes, nossos corações, quem sentir a vontade de fechar seus olhos, para sentir a presença dos benfeitores amigos desta casa, né? Então vamos fazer a prece, que nosso Senhor Jesus Cristo já nos ensinou há muito, muito tempo, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bom nome. Venha a nós o teu reino de amor e justiça, seja feita a vossa santa e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, a proporção que perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra de todo mal, hoje e sempre, pois o teu reino, o poder e a glória para toda a eternidade. E assim sendo, com a permissão do mentor desta casa, Moacir, e toda essa equipe espiritual que nos recebe com tanto carinho e atenção mais uma vez, possamos dar início, pedir a permissão divina para dar início a essa tarefa da noite de hoje, na vossa santa e divina paz. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Vamos fazer a nossa exórdio, né? Que traz na lição do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 70, Poderes Ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias e nos campos, expunha os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao mesmo na orla de seu vestido. E todos que nele tocavam saravam. Marcos 6,56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O ensejo de melhorar-se, o desejo de equilíbrio e atenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhes as vestiduras, para que se curassem da enfermidade dolorosas. Nas suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, tratando-se dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens hoje e amanhã. Belíssima lição, né? Possamos ter uma reflexão da mesma. Então, vou passar a palavra para o nosso irmão Flávio, como eu disse, trabalhador da casa, possamos agora, nesse momento,
prestar bem atenção no que ele vai trazer nesse momento, vindo do alto, né? Que ele possamos estar receptivos e sair daqui melhor do que aqui chegamos. Muita paz a todos. Boa noite, mais uma vez, meus queridos, minhas queridas. É uma grata satisfação esse nosso encontro mensal. Uma honra para mim poder estar aqui mais uma vez, conversando com vocês um pouco a respeito dessa nossa doutrina, a respeito do Espiritismo, a respeito do Evangelho do Cristo, que é algo que acredito que para todos vocês tem um significado, um sentido próprio. O nosso tema que será abordado hoje para a nossa reflexão é Espiritismo e a Terceira Revelação. Acredito que essa expressão já deve ter sido escutada por muitos de vocês, talvez por todos. Não sei se todos já ouviram falar a respeito da Terceira Revelação e das outras duas. Então, vamos fazer uma breve passagem pelas duas primeiras revelações e para chegar no tema da nossa conversa de hoje, da nossa reflexão de hoje, que seria o Espiritismo. Na doutrina cristã, né, na cristandade, nós temos o que se pode chamar de 3 revelações, 2, né, sem contar com o Espiritismo. A primeira revelação foi trazida por Moisés, e consistia basicamente nas leis de Deus e na introdução do que seria a justiça. Pensemos, a época em que Moisés viveu era uma época extremamente rude, né? Uma época primitiva, em que poucos povos, né, no mundo conhecido cultuavam um único Deus, né? O que prevalecia na maioria dos povos, na maioria das tribos, era o culto politeísta, né? Vários deuses, um Deus que normalmente eles cultuavam a natureza, Deus da colheita, o Deus do sol, como os egípcios principalmente, né? E essa cultura politeísta ela era muito difundida. E poucos eram os povos que tinham a noção ou tinham essa ideia de um Deus único, um Deus que estava acima de todos os outros e que era o Criador de todas as coisas. Então, Deus, né, através da espiritualidade dos seus mensageiros, escolheu o povo hebreu para trazer a sua palavra, para trazer o conceito do Deus único. E a eles, através de Moisés, legou o Decálogo, que são os 10 mandamentos. Juntamente com o Decálogo, Moisés introduziu para aquele povo rude leis civis que serviam basicamente para controlar o ânimo do povo, para fazer com que houvesse uma certa equidade na maneira daquele povo se relacionar uns com os outros, né? Até porque não existia um sistema de governo como nós temos hoje, né? Não era algo muito organizado, digamos assim. Existiam tribos, que era o que eles estavam acostumados, e um chefe da tribo e no máximo alguém, um ancião, um conselheiro, alguém desse tipo, que legislava, entre aspas, certas questões. Mas na maioria das vezes tudo era resolvido na base da lei do mais forte, né? Quem tinha mais força ganhava. Então, através de Moisés chegaram os 10 mandamentos, e juntamente com esse, Moisés, aproveitando essa situação, né, dos mandamentos enviados por Deus, criou o Código Civil. E esse Código Civil, como eu já falei, servia para dar uma controlada naquele povo. E após a saída do Egito, né, quando Moisés vai com o povo para
para o deserto em direção à terra prometida, né, esses mandamentos são entregues a ele, né, no Monte Sinai. Então essa foi a primeira revelação. A segunda revelação vem 1000 anos após Moisés, com Jesus. Jesus foi o mensageiro de Deus que veio para, como ele mesmo fala, não para destruir a lei, mas para dar cumprimento a tudo aquilo que Moisés, através dos 10 mandamentos, trouxe para o povo. O que ocorreu nessa transição? Esses mandamentos que chegaram para o povo hebreu através de Moisés e juntamente com o Código Civil, se tornou algo tão coeso, né, que Moisés, para fazer com que aquele Código Civil, aquelas leis fossem obedecidas, então ele pegou toda a lei, todo o código e deu a este um caráter divino, né, como se tudo aquilo tivesse sido única e exclusivamente enviado por Deus. Então, o povo em si, acreditando nisso, passava a cumprir a lei mosaica. Só que aqueles que eram os sacerdotes, aqueles que tinham o estudo, que tinham o conhecimento da lei, poderiam e talvez até soubessem que nem tudo que ali estava contido era divino. Muita coisa era civil, só que tudo era tratado como sendo divino. Então, se era divino, se era lei, não podia ser mudado, alterado, não tinha atenuante, que é o que nós temos hoje na nossa lei, né? Hoje, a nossa lei hoje, ela legisla em cima, existe a lei básica, mas existem as atenuações da lei. Para a época não existia atenuante, né? Era cumprido ao pé da letra, era como se fala, era cumprido à risca. Então, no caso de, se você matou, você morre. Se você, no caso de adultério, a mulher e o homem deveriam ser apedrejados, e várias outras situações que vão contra, de certa forma, ao decálogo, que são os 10 mandamentos de Deus. Se lá no primeiro, acho que é o terceiro mandamento, está não matarás, então como alguém pode ser apedrejado até a morte por cometer um crime? Então, né, existia uma certa discrepância em relação ao que havia nos 10 mandamentos e no código, mas era necessário para a época, né? Um povo extremamente rude, extremamente bruto, que vinha de um período longo de escravidão no Egito e que absorveu muita coisa daquele povo. Então, sem essa lei, sem esses mandamentos com caráter divino, dificilmente a lei seria obedecida de forma completa, né? Então tinha que ser pelo temor, tinha que ser pelo medo. E quando Jesus veio trazendo a boa nova, trazendo o evangelho, ele em muitas situações bateu de frente diretamente com os sacerdotes, com os doutores da lei. Por quê? Jesus não veio para destruir a lei, não a lei de Deus. Em nenhum momento, em situação alguma de sua passagem na terra, entre nós, ele desrespeitou nenhum dos 10 mandamentos de Deus. Fato. Os mandamentos do homem, os mandamentos que não eram divinos, esses sim. Ele fez questão de dar um novo olhar, um novo significado, mostrar que para tudo que é feito pelo homem, existe um atenuante ou existe uma outra possibilidade. Então, no caso da mulher adúltera do apedrejamento, no caso de várias parábolas, a parábola do bom samaritano, no caso dai a César o que é de César, em várias situações, pregar no sábado, que Jesus fez curas no sábado e o sábado era santificado para os judeus, não se podia fazer nada, nenhum tipo de trabalho durante o sábado. Então,
certas práticas que eram tidas como leis divinas, que Jesus veio para dizer, ó, não é exatamente assim. Coisa que era para ter ocorrido com a própria evolução do ser, né? A partir do momento que nós, seres humanos, vamos evoluindo, vamos nessa nossa jornada, nós trazemos uma bagagem diferente. Vamos aprendendo e, através das reencarnações, trazemos a nossa bagagem do que aprendemos, do que depuramos. À medida que nos melhoramos, nos tornamos seres melhores, depurados. Então, certas práticas e certos entendimentos já não são mais próprios, né? Embora hoje ainda tenhamos muitas situações, muitas práticas que se pode dizer que ainda é da época primitiva, e nós, seres em pleno século XXI, discutindo situações que já não deveriam mais existir na nossa civilização. Não por conta de religião, não por conta de dogmas, mas pela própria capacidade de raciocínio e de racionalização do ser. Porque, se percebermos, se notarmos como as revelações vieram, como elas foram trazidas para a humanidade, cada uma a seu tempo, cada uma em estágios em que os seres que a iriam receber tivessem a capacidade de entendimento, a capacidade de entender, digerir e de praticar os ensinamentos passados. O mesmo acontece para nós hoje em dia. Então, Jesus veio trazendo uma nova ótica em cima da lei mosaica, não isentando a lei, não dizendo que a lei não deveria ser cumprida, mas que deveria haver uma flexibilidade em cima da lei e que ela deveria ser equânime, ela deveria ser igual para todos. Não era exclusividade de um determinado povo ou de uma determinada casta, que era o que acontecia na época. Aqueles que tinham o domínio, que tinham o poder, seja ele o poder material, o poder monetário ou o poder espiritual, entre aspas, aqueles que eram os conhecedores da lei, tinham os privilégios que aqueles mais simples não tinham. Então, Jesus, quando veio, ele veio para dizer que todos eram iguais perante o Pai. Veio desmistificar também a ideia do Deus punidor, do Deus vingativo, do Deus de guerra, do Deus de vingança, trazendo o conceito de um Deus Pai amoroso, justo, bom e que perdoa os pecados daquele que se arrependerem, coisa que não era comum à época. Então, os judeus, como os detentores, né, segundo a lei, os detentores da palavra, o povo escolhido por Deus para levar a palavra de Deus seria para levar a palavra de Deus a todos. Só que ela ficou circunscrita apenas aos judeus. Tanto é que os outros que não eram judeus, que não eram judeus de nascimento, eram considerados gentios, os de fora, né? A doutrina judaica, ela não era espalhada para os de fora, era algo interno, era algo fechado. E Jesus veio para dizer que Deus era Pai de todos os povos. Então, Moisés trouxe a ideia de um Deus único, e Jesus trouxe a ideia de um Deus único para todos, não circunscrito a um determinado povo. E as mudanças que foram produzidas através dos seus ensinamentos, do amor, de amar o próximo, do perdão, né, de fazer a vontade do Pai acima de tudo. No nosso exórdio, né, que não é por acaso, claro, temos a direção e o auxílio da espiritualidade maior em tudo que fazemos.
fala a respeito de Jesus cumprindo a lei, né? Que Jesus veio para fazer pelo outro, para servir. E no seu momento maior de agonia, ele não utilizou nada daquilo que ele poderia para si, porque ele veio para cumprir a lei. Ele veio para ser o Cordeiro, aquele que viria, né, como os profetas já haviam anunciado, para trazer a palavra do Pai e para tirar os pecados do mundo, de certa forma. Mostrar, através do amor e através do exemplo, que todos podemos ser iguais, que é um caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém melhor do que Jesus para exemplificar, né? E só se pode mostrar algo de verdade. As palavras, né, como diz o ditado, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então ele foi o exemplo vivo, e ainda é o exemplo vivo, de que todos conseguimos evoluir, conseguimos chegar no ponto em que ele chegou. Leva tempo? Leva, mas não é impossível. Então, essas duas revelações, o que elas têm em comum, né, é que as duas, elas têm uma personificação, né? O Decálogo, os 10 mandamentos, através de Moisés. Então Moisés é a personificação dos 10 mandamentos, das leis de Deus, e Jesus, a personificação do Evangelho, da Boa Nova. A terceira revelação, que é o tema da nossa reflexão, da nossa conversa de hoje, através do Espiritismo, não é a revelação de Kardec, é a revelação dos Espíritos. Então ela não tem uma personificação, ela não tem uma persona, ela não é personalidade, ela não é personalizada, né? A doutrina espírita, codificada por Kardec, nos foi trazida pelos espíritos superiores através de vários médiuns, né, e de vários espíritos diferentes, trazendo a complementação daquilo que Jesus trouxe lá atrás, 2000 anos atrás. Porque cada momento da evolução do homem, cada momento da nossa civilização pede, de certa forma, uma atualização, digamos assim. Do mesmo jeito que muito do que Moisés falou à sua época e trouxe nas leis para o povo que lá havia, o mesmo ocorreu com Jesus. Muito daquilo que ele falou, muito daquilo que ele ensinou, só seria aproveitado ou entendido um bom tempo depois. Até porque até hoje tem muita coisa que parece que ainda não foi entendida, né? Então, 2000 anos depois, e ainda estamos batendo cabeça para tentar entender o que é que Jesus queria dizer. Então, nesse processo, né, em que Kardec foi o codificador, em que Kardec tomou a frente do que viria a ser a doutrina espírita através da revelação dos espíritos, temos hoje a codificação espírita, né, que são os 5 livros do Pentateuco Espírita, e que acredito que todos vocês devem conhecer, um livro ou outro, né, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né, Céu e Inferno, e o Livro dos Médiuns, e obras complementares, obras póstumas, e o que é o Espiritismo. E depois da codificação, né, que é o Pentateuco básico, temos as obras complementares, que são os livros escritos pelos mensageiros mais recentes, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros médiuns que também serviram de veículo
né, para que a espiritualidade nos trouxesse as informações do plano espiritual para nós aqui hoje. Então, como aqui na Revista Espírita de setembro de 1867, falando justamente sobre a terceira revelação, a revelação do Espiritismo. E Kardec fala: só os puros espíritos recebem a palavra de Deus com a missão de retransmiti-la. Mas sabe-se agora que os espíritos estão longe de ser todos perfeitos e que há espíritos que tomam falsas aparências, falsas aparências. É isto que levou São João a dizer: não creiais em todo espírito, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como há mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação manchada de erro ou sujeita à mudança não pode emanar de Deus. Esse trecho, ele nos dá exatamente o que aconteceu com a lei mosaica quando Jesus veio. Jesus não mexeu em nada do que era da lei de Deus, mas o que era do homem, o que era a lei mundana, ele colocou o dedo e disse: não, tem que mudar, não pode ser assim, pode ser de um outro jeito. Mas o que é divino, tudo que foi, né, foi dito ou que foi trazido pelo Decálogo ainda permanece até hoje. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas boa parte da Constituição, né, de vários países são baseadas nos 10 mandamentos. Boa parte da lei do homem hoje é baseada nos 10 mandamentos de Deus. Exemplo: não matarás. Matar é proibido em praticamente, acho que qualquer país que eu conheça, né? Não levantarás falso testemunho. Calúnia é crime. Difamação, né? Adultério ainda é crime, né? Se vocês repararem bem, várias partes do que é divino é utilizado pelo homem até hoje ainda para as suas leis terrenas. Então, se é de Deus, não muda, é imutável. É assim que a lei do Decálogo tem todos os caráteres de sua origem, ao passo que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu, no caso Moisés. Abrandando-se os costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o Decálogo permaneceu de pé como o farol da humanidade. O Cristo dele fez a base do seu edifício, ao passo que aboliu as outras leis. Se estas tivessem sido obras de Deus, ele teria evitado tocá-las. O Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e aí está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. A ciência, né, durante um bom tempo, refutou a existência de Jesus e tal. Então, muito se fez, né, em cima, estudos, pesquisas, né, arqueólogos atrás de se realmente esse homem existiu. Porém, ele dividiu a história.
né? Então, não existe um fato mais contundente do que o fato de que tudo hoje se conta antes e depois de Cristo. Então, Jesus é uma figura marcante mesmo para aqueles que não admitem que ele realmente existiu. Por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Por que da revelação científica? A doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto, né, que é, quando a gente faz o estudo do ESD, a gente tem é uma das partes do nosso estudo, da nossa abordagem, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião, né? A parte filosófica é justamente a parte religiosa, a parte que liga o homem a Deus. E a ciência é a parte em que nós falamos do espírito. Que o que é o espírito, na verdade? É a energia que faz com que esse corpo aqui se movimente. O corpo não é nada sem o espírito, né? E até um bom tempo atrás não se admitia a existência do espírito, né? Se falava em fantasma, mas a ciência ainda luta em tentar entender muitas coisas sem colocar a questão do espírito, da essência vital que todos nós temos na equação. E enquanto isso não for feito, muitas coisas não serão explicadas. Hoje já existe uma corrente um pouco mais maleável, que já começa a admitir, né, a existência de algo. Com certeza eles não vão chamar de espírito, vão dar um outro nome científico bem pomposo, mas que no final das contas vai ser praticamente a mesma coisa. Porque o espírito é justamente o elo entre a matéria, né, a matéria e todas as outras manifestações que nós não conseguimos entender. O homem, cientistas durante muito tempo, procuram elo de ligação, né? Porque a natureza em si ela não dá saltos. Há muito tempo lá atrás, quando o ser humano saiu da sua época primitiva e passou a se tornar, e se tornou, né, e tornou-se um homem mais habilidoso, saiu da fase de caçador, de viver em caverna, para se tornar um ser mais sedentário, criando, né, cultivando. Existe um período de transição aí nesse meio que na ciência hoje ainda não é explicado, né? Tanto é que vocês já devem ter escutado o termo elo perdido, que é justamente aquele ser que está entre esses dois, aquele homem rude, caçador, e esse homem mais habilidoso que já fabricava ferramentas e tal, aquele que foi o divisor de águas. O texto fala a respeito dos gênios, né? Os profetas de antigamente são aqueles que traziam as informações divinas, entre aspas, as informações pertinentes ao que era religioso, para que a humanidade desse um salto no que era moral. Porém, existiram e ainda existem espíritos que fazem isso no ramo das ciências. Ou como é que vocês acham que nós chegamos até onde chegamos? Simplesmente não tem como pensar que não foi com intervenção da espiritualidade. Espíritos mais desenvolvidos, inseridos em sociedades primitivas, para que essas evoluíssem em determinados momentos específicos, onde eles ali já estavam preparados para dar o seu salto evolutivo. São os chamados homens de gênio. Até hoje nas nossas ciências acontecem isso. Só que hoje, como vivemos em uma sociedade um pouco mais
desenvolvida, isso passa um tanto quanto despercebido. Mas se olharmos para alguns séculos atrás, né, como o ser humano se desenvolveu de uma forma tão rápida em um espaço de tempo tão curto, né, porque levamos milhares de anos para sair de uma fase primitiva, né, de caçador, para uma fase em que nos tornamos agricultores e criadores, né, e saímos da carroça para o carro elétrico em 200 anos. Né? É um pulo considerável. E como se explica isso sem a reencarnação? Como explicar isso sem a doutrina espírita? Espíritos que, com a sua bagagem intelectual, vêm do plano espiritual e encarnam entre nós para trazer as suas experiências e nos trazer as ferramentas de evolução para todos nós. Só que isso, organizado pela espiritualidade maior, pelos espíritos responsáveis por essa organização, vem a seu tempo. Tudo a seu tempo. Vamos ver aqui. Tá. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque seu surgimento é providencial e não o resultado da iniciativa de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensino dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que estes ignoram, que não podiam aprender por si mesmos, e que hoje lhes importa conhecer, pois estão amadurecidos para compreendê-las. Cada informação vem a seu tempo para que nós, mais depurados, consigamos assimilar melhor certas informações. É algo que, se formos levar em conta hoje, né, ainda não é algo muito unânime, né? Ainda existem várias correntes de cristãs, né, e o espiritismo em muitas dessas ainda é visto com uma certa reserva, digamos assim, como coisa do demônio, como, né, tantas outras denominações não muito sutis, digamos assim. Mas esse diálogo, né, eu não diria nem embate, mas esse confronto do bem é necessário. É necessário para que seja colocado à luz, né, as informações trazidas pela espiritualidade e que seja comparado. Porque temos aqui, acho que muitos de vocês devem ter vindo de outras religiões. Acho que poucos são espíritas de berço, digamos assim como eu. Então, passamos por várias outras doutrinas e chegamos até aqui por um motivo X. Um motivo próprio a cada um que aqui está. Por uma insatisfação, porque as respostas procuradas não foram totalmente, ou pelo menos satisfatoriamente, respondidas, digamos assim, nas outras doutrinas nas quais vocês se vincularam ou participaram. Não é à toa que a doutrina espírita, assim como terceira revelação, também se diz o Consolador prometido. Porque Jesus, ao partir, né, próximo à sua partida, falando com os seus discípulos, disse que iria, mas não os deixaria só. Enviaria um Consolador prometido. E o que é um Consolador? Isso não é demagogia, não é
não estou sendo como direi, pouco modesto, digamos assim, com relação à doutrina. Não é isso. É porque realmente é. Aonde nós conseguimos o lenitivo e o entendimento daquilo pelo que passamos, se não aqui, se não na doutrina? Como entender as nossas dificuldades ou aquilo pelo que passamos sem o Consolador, sem o consolo das informações que o Espiritismo nos traz? Que consolo maior há em saber que aquele ente querido que partiu continua vivo na outra vida, continua realmente vivo em um outro plano, e que a possibilidade de encontro existe e é verdadeira. Quantas comunicações através de médiuns e através de cartas psicografadas por Chico, por Divaldo e por tantos outros médiuns trouxeram para pais, mães, maridos, esposas, filhos o consolo na hora da dor, na hora da perda, aquela perda que parece ser para sempre e que em muitas outras religiões, sem querer condenar nenhuma delas, diz que aquele que morre ou vai para o céu ou vai para o inferno. E aqui nós sabemos que existe sempre uma nova chance, existe sempre uma nova possibilidade, que estamos aqui para tentar nos melhorar em todas as situações, moral, intelectual, espiritualmente, e que não temos essa única chance para fazer isso. Isso é o nosso Consolador, isso é o nosso consolo. Sem essa ideia de reencarnação, sem esse lenitivo, sem esse consolo, o que seria da vida de muitos? Quantos não tiraram a própria vida por achar ou por ter certeza de que não tinham mais jeito, de que aquilo de que sofriam, aquilo de que padeciam, nunca iria passar, e que a eles restava apenas o sofrimento eterno? Então, se é para sofrer eternamente, por que sofrer aqui? Então, a doutrina nos traz esse conforto. Porém, o próprio Kardec diz, não é uma doutrina para você apenas ler e tomar como verdade absoluta. Tudo na doutrina espírita incita, convida ao estudo e à análise e ao crivo principalmente da razão. Somos seres racionais que pensam. E é isso que nos faz diferente dos animais e dos seres primitivos. É o pensar. Não é para aceitar tudo que vem, tudo que chega, independente de que religião for, nem vindo do Espiritismo. Porque do mesmo jeito que a primeira revelação foi refutada e foi corrigida pela segunda, a revelação segunda de Jesus através da Boa Nova foi reformulada, foi reinterpretada, foi reorganizada pelo Espiritismo. Haverá um momento em que o Espiritismo também será reformulado por alguma outra. Talvez não uma doutrina, mas pela própria ciência, onde casamos, onde trouxemos o elo de ligação entre o espírito e a matéria. Então, o desenvolvimento científico virá e virá muito forte, e virá principalmente para corroborar e para reafirmar aquilo que muitos de nós já sabem. Coisas que o Espiritismo falou e ainda fala, e que foi trazido lá atrás por Kardec,
será muito em breve publicado em livros científicos, em revistas científicas, em matérias de TV, em documentários, né? Em breve teremos câmeras que filmam, que já temos câmeras que filmam o espectro, mas ainda não filmam os espíritos, o mundo espiritual. Mas quem sabe? Ou talvez até já tenhamos, né? Participa da segunda, no caso, a ciência, porque esse ensino não é privilégio de nenhum indivíduo, é dado a todo mundo pela mesma via, porque os que o transmitem ou que recebem não são seres passivos, dispensando do trabalho de observação e de pesquisa, porque eles não prescindem de seu raciocínio e de seu livre-arbítrio, porque o controle não lhes é interdito, mas ao contrário, é recomendado, enfim, porque a doutrina não foi ditada peça por peça, nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos põem sob os seus olhos, e das consequências e das instruções que lhes dão, instruções que ele estuda, comenta, compara e das quais ele próprio tira as consequências e as aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é produto do trabalho do homem. Ou seja, a doutrina espírita não veio como verdade absoluta. Ela veio trazida pelos espíritos num trabalho belíssimo feito por Kardec e por todos os médiuns que o auxiliaram durante a codificação. Mas não se arvora de ter todas as verdades ou de ter todas as respostas, porque ninguém tem. O bom seria se conseguíssemos juntar todas as religiões, todas as doutrinas em um único e irmanado conjunto de informações. Porque, acredito eu, e isso é uma observação própria, que Deus não seria tão injusto a ponto de colocar a verdade única e exclusivamente na mão de um único ser, de uma única doutrina, de um único filósofo, de um único sacerdote. Porque a partir do momento que um único ser, principalmente seres humanos como nós, ainda em desenvolvimento, quando nos é dado um pouquinho que seja de poder, o que é que nós fazemos com ele? Dominamos os outros, dominamos os mais fracos. E é isso que iria acontecer. Então a verdade, ela não está em um único local. Ela está pulverizada em vários locais. Está pulverizada em várias doutrinas, cada uma tem um pedacinho desse grande quebra-cabeça que é a vida. Desse grande quebra-cabeça que é o existir. Por isso que temos ainda tantas religiões, tantas doutrinas espalhadas pelo mundo, cada uma com as suas características específicas, cada uma com as suas particularidades. Do mesmo jeito que a nossa não é perfeita, as outras também não são, assim como cada um de nós não é. Então, o que é que nós podemos fazer? Tirar o melhor de cada um, o melhor de cada qual, assim como fazemos conosco. Procurar ver o que há de melhor em cada uma das informações que nós obtivemos e trazer isso para
para o nosso dia a dia, para nos melhorar. Não adianta ficar apontando o dedo que aquilo na doutrina de fulano é errado, ou que aquilo é certo. Não existe certo, não existe errado. Existe a prática. Existem os mandamentos de Deus que são eternos. Existem os ensinamentos de Jesus que também o são. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perdoar, dar a outra face, ser benevolente, auxiliar aqueles que precisam, não julgar. Tudo isso pode ser absolvido e é um ponto que é bem comum à maioria das religiões. As práticas que são colocadas pelo ser humano é que devem ser colocadas de lado. Isso é que deve ser analisado pela nossa razão, pelo nosso raciocínio, que é o que de vez em quando, ou na maioria das situações, nós não fazemos, porque procuramos sempre uma receita pronta, aquela receita infalível de como nos tornarmos melhores, ou de como evoluirmos, de como sairmos da situação em que estamos, de como nos livrarmos dos nossos problemas, de como vencer aquele obstáculo. Mas na maioria das situações o obstáculo somos nós. As nossas práticas não muito corretas ou equivocadas é que nos mantém acorrentados à matéria, é que nos mantém repetindo situações que nos colocam quase constantemente em desespero, em tribulações, em agonia. O Espiritismo vem falar a todo instante e a todo momento na bendita reforma íntima, que é igual ao que Jesus dizia para aqueles a quem ele curava: vai e não peques mais. Reforma íntima é isso, é você se livrar daquilo que foi a causa da sua dor. Mas comumente a gente, a partir do momento que melhora, que a dor some, a gente volta a repetir as mesmas coisas, aí a dor volta, aí a gente entra em parafuso de novo, aí volta para o centro, ou vai para a igreja católica, vai para a igreja evangélica, faz novena, fica bom, paga a promessa, aí começa tudo de novo. A chave para o nosso bem-estar, a chave para a nossa melhora é a reforma íntima. É nos entender, nos compreender como pessoas. Entender não é saber exatamente aonde dói, porque aonde dói a gente sabe, mas é o porquê dói. E por que volta a doer. Eu bem sei que existem situações que não são fáceis de se transpor, de se mudar, né? Existem situações para cada um tem o seu calo, cada um tem a sua dor, e sabe que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas não é também impossível. E muitas vezes o remédio não é você tentar se livrar daquele vício, daquela coisa que te incomoda tanto, mas é tentar criar um bom hábito que faça com que aquele mau hábito seja deixado de lado. Ninguém muda um hábito sem construir um outro que seja maior e mais forte do que ele. Dificilmente alguém consegue, por exemplo,
fazer uma dieta, né, sem mudar o hábito alimentar, sem mudar aquilo que come, ou sem praticar uma atividade física, né? É fácil começar uma atividade física? Não é. Mas o camarada não vai começar uma atividade física correndo uma maratona, uma meia maratona. Vai começar aos poucos. Começa com uma caminhada, depois passa para uma corrida mais leve, depois vai para uma musculação, uma natação, e vai evoluindo aos poucos. Às vezes a gente tenta atropelar o processo, querendo correr ou querendo ir além do que a natureza nos permite, querendo dar o salto que a natureza não permite. E acaba voltando tudo de novo. São situações que a doutrina nos ensina e nos convida a praticar. Às vezes é dolorido, às vezes é difícil, mas estamos aqui como uma grande família para nos auxiliar nesse processo. Cada um de vocês que já são mais frequentadores mais assíduos da nossa casa, acredito que se sentem acolhidos cada vez que chegam aqui. Sintam-se irmãos. Todos somos. Mas a partir do momento que congregamos uma mesma fé, um mesmo ideal, vibramos uns pelos outros, estamos aqui para nos auxiliar em todos os sentidos. Para nos abraçar não só fisicamente, mas espiritualmente também. Para nos ajudar naquilo que for possível. Então, não fiquem calados diante da dor que cada um sente. Às vezes, a gente já passou por tanta dificuldade, acho que já foi muitas vezes tão ignorado nas nossas queixas, nas nossas dores, que muitas vezes nos recolhemos e sofremos sozinhos. Mas não é necessário. A doutrina nos traz esse entendimento de que nunca estamos sós. Temos o Mestre Jesus sempre ao nosso lado, temos os nossos amigos espirituais, os nossos irmãos de jornada, que nos acompanham e nos auxiliam quando assim nós permitimos. E para permitir, precisamos estar sintonizados, adquirir bons hábitos, boas práticas, cultivar o hábito da oração, da meditação, da prece, escutar boas músicas, ler bons livros, não necessariamente apenas os espíritas, mas literaturas que nos tragam bem-estar, que nos confortem, que nos tragam, que nos acrescentem algo ao espírito. E é com essas práticas que nós vamos fortalecendo nós, o nosso eu interno, nós espíritos, para enfrentar a jornada do dia a dia. Em muitas situações, achamos que basta, né, vir ao centro, tomar passe, água fluidificada, mas o maior trabalho é feito por nós mesmos. O que nós fazemos aqui, o auxílio que os passistas, que o pessoal do atendimento fraterno faz, que os espíritos que estão aqui trabalhando nesse momento em cada um de vocês faz, é apenas um paliativo. O tratamento real é feito por cada um de vocês quando aceita esse momento, quando aceita essa energia e aceita que é um ser imortal e que tem todas as condições possíveis de se ajudar. A ajuda da espiritualidade é apenas
uma fração daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos quando nos dispomos a isso. Então, meus queridos, agradeço imensamente a atenção de todos vocês, que o nosso bom Pai, que o nosso Mestre Jesus possa trazer para cada um de vocês a força necessária para enfrentar essa jornada. Jornada que é única, jornada que é de cada um. Mas, como eu já falei antes, tenham certeza, vocês não estão sós. Deus os abençoe.